ela é escandalosa, sabe? Ela rompe barreiras, ela não cabe dentro de nossa mente limitada e não tem como colocar algo ilimitado dentro de uma mente limitada. É por isso que a gente fica confuso e não entende nada. Tim Keller, ele definiu graça assim: o escândalo da graça é que Deus nos ama não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Nós estamos aqui de frente, então, hoje, de Lucas, capítulo 15. Eu pedi para que o reverendo Anderson lesse apenas 2 versículos, para que a gente pudesse iniciar um trilho que vai passar sobre todo este capítulo. Aqui nós estamos de frente a um outdoor da graça de Deus. Nós temos 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Separadas, elas são belas. Juntas, elas são o caminho da salvação. Elas se completam. Não dá para que você entendê-la por completo separada, mas quando unidas você tem um panorama completo do escândalo que é a graça de Deus. O texto vai nos dizer que Jesus está de frente a 2 públicos. É a primeira vez que ele tem à sua frente todos. Não foi 1 ou 2. E quando a Bíblia diz todos, são todos os publicanos e pecadores. O que são os publicanos? Só para você tomar um fio de meada, se você chegou aqui sem saber. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram aqueles que eram separados por Roma. Eles eram judeus, eles eram do povo, mas eles, servindo a Roma, buscavam na casa das pessoas, da sua comunidade, do seu vilarejo, impostos, muitas vezes tomando mais do que lhe era devido e enricando ilicitamente. Eles eram odiados pelo povo. A graça de Deus é tão escandalosa que Mateus, um dos evangelistas, é um ex-publicano. Quando Jesus passa por ele, a graça é assim, ela é como um cavalo selado. Ela passa e a gente não pode deixar com que ela vá embora. Ele passa e diz: siga-me. E o texto nos diz que imediatamente ele seguiu o Senhor. Deus está falando para pessoas nessa noite, e Ele vai falar no seu coração poderosamente: siga-me. É a graça te chamando para seguir o Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas, queridos, ele tinha ali 2 públicos. De um lado estava lá, pecador. Pecador, não vou dizer que é esse lado de cá não, tá? Para você não ficarem pensando besteira. Mas de um lado estavam os pecadores. Do outro lado estavam os fariseus e os mestres da lei, os santarrões. De um lado foram aqueles para ouvir Jesus. O texto diz isto, que todos os publicanos e pecadores foram ouvir Jesus. Mas do outro lado estavam aqueles que foram para julgar Jesus, para apontar Jesus, para humilhar Jesus. Eles foram buscar, tramando algo para a morte do Senhor Jesus. De um lado estavam aqueles que buscavam arrependimento. Do outro estavam aqueles que arrotavam santidade. De um lado estavam aqueles que são pecadores famosos. Sabe aquele que todo mundo conhece na cidade? Que dá trabalho, que todo mundo sabe quem ele é, sabe seu histórico, sabe seu passado, sabe da sua história. Do outro estavam aqueles que são os santinhos. Aqueles que passam e você diz: aquele ali é um santo homem do Senhor. O que Jesus tinha em suas mãos era a plenitude dos tempos para explicar da forma mais bela possível, mais didática possível, sobre esse escândalo que é a graça. De forma poderosa. A gente entende graça como um favor imerecido do amor de Deus derramado sobre nós. John Stott vai dizer que ela é como um oceano, imensa, profunda e inesgotável. Pega isso no seu coração, preste atenção em tudo, desliga o celular, porque Deus vai falar algo para você nessa noite. Olha que definição poderosa. A graça é como um oceano, imensa, profunda e inesgotável. Vamos tentar resumir um pouco e passear nessa história. O texto de Lucas 15 vai nos apresentar quantas parábolas? 3. A primeira vai nos dizer
que um pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas se perde do grupo. Ele deixa as 99 para buscar aquela pequena ovelhinha que está perdida. Uma ovelha sem pastor, ela é o mais indefeso dos animais. E ele termina essa parábola dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A segunda história vai nos apresentar uma mulher que tinha 10 moedinhas, 10 dracmas. Uma dracma naquele tempo era equivalente a um dia de trabalho. 300 anos antes de Jesus, uma dracma era o valor de uma ovelha. Bem, esse era o valor daquela moeda. Disse que tendo 10, ela perde uma, e ela começa a revirar tudo, ela liga a luz, pura os móveis do lugar, e começa a procurar, cata de um lado, cata do outro, até achar aquela moedinha, e ela termina dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Entenda comigo, havia um perdido, um achado e alegria. Vocês estão entendendo isso? Quantos estão entendendo? Então vamos dizer comigo, havia um perdido, um achado e alegria. Ok? Vamos para a terceira história. É a parábola do filho pródigo. Agora você imagina os santarrões que estavam apontando para Jesus. Eles estavam julgando a Jesus. Veja que quando os fariseus eles chegam naquele ambiente, eles logo julgam o Senhor dizendo assim, este recebe pecadores e come com eles. Este é aquele apontar que julga, que humilha. Este é que você diz assim, esse camarada não tem mais nem nome. Este que vocês pensam ser o Filho de Deus, este que vocês pensam ser um santo de Deus, este que vocês pensam que expele demônios e realiza milagres em nome de Deus, este recebe pecadores e come com eles. O que eles não sabiam é que este é o Filho unigênito que veio para ser o primogênito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, o ômega, a brilhante estrela da manhã. E como diz Max Lucado, Jesus é a graça de Deus revelada em sangue e carne. De repente eles estão ali, de frente a ele. E o Senhor Jesus usou dessas 3 parábolas. A primeira foi a ovelha perdida. A segunda foi... Você imagina os fariseus ouvindo isso. Eles estavam julgando aqueles que para eles não tinham valor. E o Senhor Jesus está mostrando que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E agora eles estão atônitos. E de repente o Senhor Jesus vem com sua terceira parábola, e aí é como se ele estivesse dando um soco no estômago dos fariseus. É a parábola do filho pródigo. Ele fala de um pai que tinha 2 filhos, e de repente, o filho mais moço chega para o pai e diz, pai, dá-me a minha parte da herança, porque eu quero juntar tudo, passar os meus fins de semana lá em Pirangi, gastar tudo com a lancha, com meus amigos no Parracho, fazendo churrasco, e eu quero chegar lá de Land Rover, e eu quero curtir todas, eu quero usar roupa de marca, de grife, eu quero um iPhone no bolso, e eu quero te dizer que esse seu jeitinho muito arrumado, organizado, está atrapalhando minha vida. Na verdade, o que ele estava dizendo, em outras palavras, é, pai, eu quero que você morra, você está atrapalhando tudo, eu quero viver, eu quero me jogar, eu quero me lançar nesse mundo e experimentar todo tipo de coisa. Nessa altura, então, os fariseus deviam estar loucos. E eles esperavam uma reação desse pai. Mas o texto vai nos dizer que o pai, sem falar nada, entrega a parte para esse filho se lança no mundo. Chega mais na frente, ele se vê sozinho, humilhado, sem amigos. Aqueles que entravam na sua Land Rover, agora não entram mais, porque não há mais Land Rover. Veio uma fome sobre a cidade que ele foi. Ele perdeu tudo.
gastou tudo de forma dissoluta, desregrada, porque o pecado é assim. Ele leva tudo que a gente tem. E a última coisa que ele nos leva é a felicidade. E antes de matar, ele humilha, ele destrói. E aquele jovem, antes cheio de pompa, agora estava a guardar porcos. Ele então cai em si, é o cavalo selado da graça que está passando, e ele pensa: na casa de meu pai há pão com fartura. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu imagino esse pródigo voltando para casa ensaiando isso. E quantas vezes ele parou e pensou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E isso muitas vezes nos remota a nossa vida, porque talvez você esteja pensando no seu coração nesse momento: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de estar aqui, não sou digno de levantar as mãos, não sou digno de te adorar, não sou digno dessa graça maravilhosa. O texto vai nos dizer que quando ele vinha ao longe, e aí, gente, os fariseus foram à loucura. Para imaginar os santarrões agora. Dentro da cultura judaica, tudo que estava acontecendo era uma loucura. Não dava para engolir. Porque dentro dessa cultura patriarcal, naquele tempo, gente, esse filho merecia um funeral, mesmo que vivo. Se ele ficasse na cidade, ele seria morto a pedradas. Voltar para a cidade, ele seria julgado, humilhado, condenado e morto a pedradas. Por quê? Porque ele humilhou todo aquele vilarejo, ele humilhou todo aquele ambiente quando ele rejeitou o seu pai. Mas o texto diz que, vindo ele ao longe, o pai lhe avista, corre ao seu encontro. Um homem judeu nunca correria no meio do povo. Mais uma vez esse pai se humilha, corre ao encontro do seu filho, que vinha ainda do chiqueiro, sujo, fedido. Ele lhe abraça e lhe beija. E enquanto o filho queria dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, esse pai diz: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, filho. A gente não tem tempo para essas coisas. Vamos para casa. Alegre-se comigo todos os povos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso é graça. A graça é Deus fazendo por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. O mundo nos humilha, nós buscamos humilhações, nós cavamos os nossos poços, nós nos afundamos no lamaçal, mas Deus está sempre de braços abertos para te receber. Deus está falando a corações nessa noite. Veja, queridos, como é a graça. A Bíblia fala de um homicida, de um homem que foi um péssimo exemplo de pai. Mas esse homem ganhou a reputação de maior rei da história de Israel. Até hoje a sua estrela está no meio da bandeira. Reinou 40 anos. Foram 40 anos de guerra. Não perdeu uma só guerra sob a mão protetora do Senhor. E foi ele que foi registrado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de um assassino. Assassinou um egípcio, mas foi chamado por Deus, libertou o povo da escravidão no Egito e recebeu o título de amigo de Deus. Esse homem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia vai nos falar também de uma igreja que foi dirigida por um discípulo que negou, jurou e praguejou que não conhecia o Senhor Jesus. Fala também de um missionário que foi alistado nas trincheiras da torturação de cristãos. Esse homem escreveu 13 cartas, 13 livros no Novo Testamento e ficou conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso é um escândalo. Sabe,
É por isso que o texto vai nos dizer, em 1 Coríntios 27 e 29, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Que Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis para as que não são. Esse é o Deus que nós servimos. Para que eu e você entendamos nessa noite que não é por merecimento, que não tem nada que eu tenha a capacidade de fazer, ou você tem a capacidade, Cristo já fez. O que diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo é que enquanto todas dizem, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, essa aqui te diz, ele já fez tudo. Você não precisa fazer nada, é graça, é graça. Agora não foi de graça, o preço foi pago, era impagável para mim, mas naquela cruz do Calvário foi paga pelo meu Senhor. Sabe, gente, tem muita gente vivendo por meritocracia, vem à igreja por meritocracia, achando que está aqui vai encontrar salvação, ou que servindo na igreja vai encontrar salvação. Não, nós não servimos para buscar nada, nós servimos porque nós não conseguimos conter esse amor que está dentro de nós. O servir é uma exposição da nossa salvação, mas não é ela que nos salva. Nós precisamos ter essa humildade e entender que nós merecíamos tudo, menos a graça de Deus. Mesmo assim, Ele escolheu me amar com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas máscaras, com as minhas mentiras, com as minhas humilhações, com os meus enganos, com as minhas fragilidades, com tudo que já passou, que está passando, que eu ainda posso passar. Ele nos escolheu assim. Ele te ama do jeito que você é, mas te ama tanto que não te deixa do jeito que você está. A graça, ela chega para fazer nova todas as coisas. Havia um perdido, foi um achado, agora tem alegria para viver uma vida nova, em nome de Jesus. Aleluia. Muitos não vão entender. De graça? Eu acordo todo dia de 5 horas da manhã para trabalhar? De graça? Eu não consigo fazer nada, então o preço de tudo está nas alturas. É inflação disso, é problema daquilo, de graça. É de graça, queridos. Quando Cristo estendeu as suas mãos naquela cruz, rude, suja, negra e mesquinha, Ele pagou o preço. Você não precisa mais ficar se condenando. Você não precisa mais ficar pensando em coisas que já foram, não são mais. É por isso que a palavra nos diz que agora tudo se fez novo. Há um novo tempo, há uma nova história preparada para você. A graça é isso, é o maior presente do cristianismo ao mundo. Você pode olhar para cada uma dessas parábolas e pensar, eu sou aquela ovelhinha perdida que Cristo foi buscar. Eu sou aquela moedinha que toda uma casa foi revirada para me achar. Eu sou esse filho que abandonou o lar, mas que agora está sendo recebido com amor. Nós somos feitos para viver nesse lar de amor. Mas o pecado nos faz se lançar no mundo. Escolher os nossos próprios desejos, vontades. Nós somos egoístas vis. Se nós buscarmos mesmo, não há nada de bom. Porque as nossas bondades não passam de mera frivolidade. Ainda mais nesse tempo de redes sociais, toda bondade agora tem que ser exposta. Porque se não for exposta, não é bondade. Isso não é bondade. A maior bondade é a graça. E ela recai sobre você. Eu estava morto e revivi. Estava perdido e fui achado. Você pode dizer isso no seu coração para você. Feche os seus olhos por um instante e fala para você. Sabe assim, eu estava morto. E aí você pode lembrar de algumas coisas. Pela última vez, eu fui achado. No romance de Victor Hugo, Os Miseráveis,
nós encontramos a história de um malandro francês chamado Jean Valjean. Jean Valjean ficou 19 anos preso por roubar pão. Ele era um ladrão conhecido, mas ao sair da cadeia, ele procurou abrigo, ele não tinha mais onde morar. Batendo de porta em porta nos vilarejos, ele chega à casa de um bispo, chamado Bispo Miriel. E ele então encontra na casa desse bispo um prato de uma comida saborosa, uma cama quentinha e um ambiente harmonioso para descansar. Jean Valjean não deixou de prestar atenção nos valores das pratarias que compunham aquela mesa. Enquanto todos dormiam, Valjean colocou tudo em um saco e fugiu daquela casa, roubando diversos objetos de valor. Mas pela manhã, o bispo é acordado com a polícia à sua porta, trazendo o Valjean, já preso, com aquela sacola e seus objetos na mão. Ao ver aquela cena, o bispo então diz: Valjean, meu amigo, esquecestes de levar os castiçais de prata que eu também te dei. Entre e pegue antes de ir embora. Ele então olha para os guardas e diz: seus guardas, o que vocês estão fazendo com o meu amigo? Ele não roubou nada aqui, foi tudo dado de graça para ele. Valjean fica atônito, os guardas vão embora, o bispo lhe dá um abraço, lhe despede e lhe diz: não se esqueça de usar o valor de tudo que você está levando para fazer bem ao próximo. E a história conta que Valjean tornou-se um empresário, prefeito de uma cidade, e se tornou um dos maiores filantropistas do seu tempo. Sabe, a graça faz isso. A gente tem que parar de querer pagar, sabe, murro com murro, problema com problema, julgamento com julgamento. Abraça, ama, perdoa, cuida. Mas me fez mal, pastor? Cuida. Está precisando, cuida. Mentiu para mim, pastor? Abraça, traz para perto, ensina a verdade, faz o certo. Nós precisamos aprender a fazer o certo, mesmo que o mundo inteiro esteja fazendo errado. Não se esqueça, você é alvo da graça, filho da graça. Nós não somos mais iguais às pessoas desse mundo. A gente tem que parar de querer ficar se comparando com um irmãozinho aqui, com um coleguinha ali, com um primo aqui, com um tio ali, sabe? Ah, não, pastor, mas eu cresci naquela casa, meu tio era um exemplo, já não é mais. Olha, você evoluiu, você passou para outra fase, a graça caiu sobre você, ainda não caiu sobre ele. Vai lá e apresenta através da tua vida. Ganha essa vida para Jesus, muda essa história. Agora não age igual, seja exemplo para fazer a diferença. Nós somos chamados a isso, queridos. Você olhar para essa estrutura dessas 3 parábolas em Lucas 15, você vai encontrar a plenitude da Santíssima Trindade. O Filho, na parábola da ovelha perdida. O Espírito Santo, na parábola da dracma perdida. Representando a luz que ilumina aquele ambiente, como a igreja é aquele que varre a casa, preparando o ambiente para encontrar aquele que se perdeu. E o Pai, aquele Pai amoroso, que está preparado para nos receber. Eu tenho me batido, sabe, com pessoas que estão na igreja há tantos anos, tanto tempo, e não conseguem se entregar por inteiro. Não conseguem desabrochar no Evangelho, porque não conseguem se perdoar, porque não conseguem perdoar pessoas, porque não conseguem esquecer aquilo que fizeram, aquilo que passou. Ei, gente, Deus te chama para viver uma novidade de vida, há um novo ambiente, há uma nova história. Deus tem mais para você. Desabrocha no Evangelho. A gente precisa decidir viver como crente mesmo. A graça chegou, acabou, mudou. Para que a gente não fique olhando para os santos do passado, para as coisas que aconteceram, ou para esses popstars de internet, achando que eles são mais santos e melhores do que nós. Não são. Nós não precisamos ficar endeusando ninguém, idolatrando ninguém. Não. Olhe para você. Tudo que você e eu merecíamos, menos merecíamos,
era a graça. Mas veio de graça. Chegou. E agora, levanta, sacode a poeira e vai dar a volta por cima. Tem um ambiente novo para você desfrutar. Tem uma novidade de vida para seguir. A graça redentora do Filho. A graça restauradora do Espírito. E a graça acolhedora do Pai. Sim. São 3 aspectos que nós precisamos entender da graça. Então, a primeira é essa, a graça redentora do Filho. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas. Ele deu a vida então por mim e por você. Coisa linda. Ele deu a vida por mim e por você. Uau! Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? O Rei dos Reis. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e sem Ele nada seria criado. O Deus Todo-Poderoso que não tomou como vergonha o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de sua glória, tomou forma de homem, veio à terra, morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você, em 2025, estivéssemos sentados aqui, adorando, glorificando a Ele e esperando a sua volta gloriosa para nos buscar, para que nós tivéssemos entrado em seu reino de vida por toda a eternidade. Amém. Ele. Essa é a graça redentora do Filho. Agora, ela é uma graça, sim, sacrificial. Ele saiu, ele pagou o preço. Esse é o amor ágape, é o amor que não contabiliza o custo, é o amor que vai até o fim, é o amor que se sacrifica, é o amor que se entrega pelo outro. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e nos levou de volta para o seu rebanho. Quando o pastor encontra uma ovelha ferida, ele pega aquela ovelha, coloca sobre os seus ombros e leva de volta para o aprisco, para que ali ela possa ser cuidada. Foi assim. Não deixa com que nada na tua história, nesse mundo, essas loucuras de internet que estão por aí, possam roubar o foco. Evangelho é isso. Evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar pão. Evangelho é graça. Não tem nada que você possa fazer, não tem nada que eu possa fazer, não tem dinheiro, não tem diploma, não tem beleza, não tem força, não tem nada. Eu e você somos pó e para o pó voltaremos, mas pela glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Cristo, nós vamos para a eternidade. Amém. Se assim não fosse, nós éramos os mais infelizes. Não tinha motivo da gente estar aqui. Não tinha alegria para a gente viver. O mundo não teria regras, não teria leis, não teria nada. Mas hoje, eu e você, então, estamos aprendendo a verdade do Evangelho. E o Evangelho é isso, é graça. Diga comigo, graça. Se você não gostava de alguma graça, você vai gostar agora. Graça. Olha que coisa linda. É graça, é de graça. Que maravilha. Cristo não apenas nos encontrou, Ele nos carregou para a nossa salvação. Estarmos aqui hoje é estarmos no aprisco do Senhor. Não olha para esse ambiente igreja, como muita gente tinha olhado por aí. A gente está vivendo num tempo, como disse Charles Spurgeon, eu creio que foi uma profecia que hoje se cumpre, onde nós não teremos mais pastores, mas teremos palhaços entretendo bodes. A gente está vivendo num tempo de igreja é assim, você está hoje, não está amanhã, você sai de uma, você vai para outra, e é entretenimento aqui, entretenimento ali, e se prega um evangelho louco, não se tem mais palavra, não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre conversão, pouco se fala sobre graça, porque tudo nessa vida é custo, e a turma está ali querendo tirar mais de você. Mas evangelho é isso, é o amor de Deus, fazendo algo por mim e por você, que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. O amor, então, e um dos aspectos da graça é esse. Ela é redentora. Mas o segundo aspecto é que ela é restauradora. E nós encontramos essa restauração, então, na obra do Espírito Santo. A parábola da dracma, a mulher representa o Espírito. O Espírito que ilumina. O Espírito que trabalha em parceria com a igreja. Igreja verdadeira, ativa, com seus erros e acertos, a igreja ainda é o lugar mais seguro da terra. Isso. E o Espírito Santo, o Consolador, estará agindo sobre ela até a volta do nosso Salvador. Igreja e igreja verdadeira. O Espírito Santo ilumina as trevas, revela o pecado, ajuda a encontrar o que foi perdido
e nos dá um novo jeito, uma nova vida para que a gente possa viver. Isso é novo nascimento, isso é metanoia, isso é mudança de vida, isso é uma nova história, isso é abandonar as coisas velhas para viver a nova em Cristo Jesus. Abandonar as coisas velhas para viver a nova em Cristo Jesus. Abandonar as coisas velhas para viver a nova em Cristo Jesus. Abandonar as coisas velhas para viver uma nova em Cristo Jesus. Abandonar as coisas velhas. Está entendendo? Quantos estão pegando isso aqui, gente? É difícil abandonar as coisas velhas ou não é? Aquilo que a gente está viciado, acostumado, aquilo que é bonzinho para a nossa carne, para o nosso pensamento, que a gente até projetou, abandonar as coisas velhas para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Amém? Pega isso, toma posse e diz, eu vou viver uma novidade de vida. Sabe, para que você não fique hoje querendo viver a vida de ontem. Para que a gente não viva esse cristianismo barato, com uma graça barata. Porque, como diz Dietrich Bonhoeffer, uma graça que te convence do pecado, que te entrega a salvação, mas não te livra do pecado, é uma graça barata. Sabe? A graça, ela precisa nos livrar, nos abandonar. Se você roubava, não rouba mais. Se drogava, não droga mais. Se perdia a cabeça, não perde mais. Se batia na esposa, não bate mais. Se traía, não trai mais. Tudo muda, tudo se faz novo. É uma nova vida. Vida nova. Sabe? O povo fica dizendo assim, vira o ano, aí fica fazendo um bocado de promessa. Sonho, projeto e não sei o que. Mas tudo carnal. Já parou para perguntar o que é que Cristo quer para você? Vida nova. Aceita Ele. Se lança nas redes da graça e vai viver o melhor que Ele tem para você. Permita que o Espírito restaure sua vida, ilumine as trevas, tocando em todas as áreas que precisa de transformação. Ele está aqui nessa noite, Ele está no meio de nós, talvez seja hoje, apenas, quebra, tira essa barreira da frente e deixa Ele agir com liberdade, abre o seu coração e diz, eu estou disponível para você agir aqui dentro de mim, ó Espírito Santo. Orgulho, barreira, vaidade. Salomão teve tudo. E no final foi ele que disse, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Aí a gente quer viver essa vida pífia. 80 anos, viveu foi muito. 90 anos, viveu foi muito. Eu tenho uma eternidade para mim. Eu estou preocupado se eu vou viver 80, 70, 100, no máximo 120, que nem disso pode passar. Estou preocupado com a eternidade, eu estou me preparando para lá. É por isso que a gente precisa viver. Depois que a graça chega, o nosso objetivo é esse. Viver aqui um antigozo do que nós viveremos no céu. Não importa se o mundo está em trevas, com problema, com pandemia, com isso, que o amor de muitos esfriou, já vive um antigozo do céu. Eu me alegro no céu, a minha esperança está no céu, a minha alegria está no céu, a minha vida está no céu. E eu não vou cansar de dizer para vocês que você pode estar aqui hoje, mas você não é mais cidadão daqui, você é cidadão do céu. Sua certidão de nascimento agora é nova, ela está assinada com tinta vermelha do sangue de Jesus no cartório do céu. Muda a perspectiva de vida para encontrar essa completude que você tem buscado. Esse vazio que o homem sente, sepulcral, que tantas vezes faz eco dentro de nós, é falta de Cristo. Só Ele preenche, a graça está sendo anunciada, toma posse. A gente não está brincando aqui de evangelho, não. A gente está aqui para falar de verdades absolutas, concretas. Para pregar arrependimento e mudança de vida, é noite de arrependimento, arrependa-se dos seus pecados, abrace a graça e vá viver. Mas terceiro aspecto da graça é que ela é também acolhedora. São os braços do Pai. O Pai amoroso, que espera ansiosamente que nós voltemos para os seus braços de amor. A graça acolhedora, ela é abundante. Deus não vai nos receber com reservas. Ele não vai olhar nos seus olhos e dizer, lembra-se daquilo que você fez? Não. Ele vai olhar nos seus olhos e dizer, que bom que você está aqui. Estava morto,
e reviveu. Estava perdido e foi achado. É isso que Cristo quer. O Pai nos espera ansiosamente para nos abraçar do jeito que nós estamos. Mas quando nós chegarmos lá, nós não ficaremos da mesma forma, porque é Ele mesmo quem diz: coloca um anel no dedo, uma roupa nova, uma sandália no pé, manda matar um novilho gordo, começa a festa. Há uma festa preparada, havia um perdido, foi encontrado e agora a gente se alegra em nome de Jesus, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ai, Deus lindo! Glória a Deus! A graça nos busca, é salvação. A graça nos encontra, é restauração. Agora é tempo de alegria na presença acolhedora do Pai. Vou ilustrar isso com um caso real, para que você possa entender. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, ele narra a história de uma jovem. Ela havia sido criada por seus pais, junto a um pomar de cerejas, no estado do Michigan. Ela achava aquele ambiente ali muito calmo, parado. E ela reclamava muito das atitudes dos seus pais, achando que eles eram arcaicos. Ela queria algo mais moderno, mais vivo, mais forte. Ela queria algo que ela pudesse experimentar, novidades, coisas. Então ela ouve falar que na cidade de Dallas haviam coisas acontecendo, muitas drogas, prostituição, briga de gangues. E então ela decide fugir para aquele lugar pensando: esse é o último lugar que os meus pais vão me procurar. Ela chega naquela cidade e na segunda noite ela conhece um homem. Esse homem logo lhe dá uma casa para dormir, lhe entrega alguns comprimidos que mexem com seus juízos, lhe dão sensações prazerosas, loucas, e ela diz: os meus pais estão querendo destruir a minha vida, olha que coisas maravilhosas eu estou experimentando agora. No meio daquelas alucinações, ela se vê agora como uma prostituta. O amigo passa a ser chamado de chefe. O vício toma conta dessa jovem. Então, ela agora não é mais usável, é lançada à rua para que possa por si só sustentar o seu vício, pois estava começando a roubar o dinheiro do chefe. Na rua, então, vivendo para dar prazeres a homens, mas dormindo enrolada em pedaços de jornais e em retalhos de tecidos. Certo dia, ela encontra numa caixa de leite uma foto sua, mais jovem, com uma frase escrita: alguém viu essa criança? Se você a viu, comunique no telefone tal, tal, tal. Era impossível alguém reconhecê-la. Agora ela tinha um cabelo colorido, piercing em alguns lugares da face, algumas novas tatuagens, usava muita maquiagem. Numa certa noite ela disse: hoje será a noite do meu empoderamento. Eu irei sair das ruas, eu irei encontrar alguém. E ela se lança numa noite de esbórnia, de prazeres, mas de repente ela se encontra novamente ali, sozinha, no banco de uma praça, dormindo enrolada nos jornais. É quando a graça recai sobre a sua vida. E ela lembra-se da casa do seu pai. Ela lembra-se de momentos naquele pomar, do seu cachorrinho correndo, dela ali brincando. Ela então pega o telefone, liga para o seu pai, o telefone dá na caixa postal e ela deixa uma mensagem dizendo: papai, eu estive pensando em voltar para casa. Irei pegar um ônibus amanhã. Chegarei aí por volta da meia-noite.
E no caminho ela ensaia todo um discurso de pedido de desculpa, de como ela seria recebida. Ela imagina um pai com um cinturão, de cara feia. Ela imagina que o seu quarto não é mais o mesmo, que tudo mudou. E então, ao chegar aquele ônibus naquele lugar, ela se depara com toda uma família. Cerca de 40 pessoas, com cartazes, camisas, instrumentos, gritos, quando irrompe do meio daquele povo ali um pai. O pai corre ao seu encontro e ela logo diz: papai, eu sinto muito. E o pai diz: calma, filha. A gente não tem tempo para essas coisas agora. Há um banquete em casa preparado para você. Havia um perdido. Houve um encontro. E agora houve alegria. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa o tempo que você esteve perdido. A graça te achou. É noite de alegria. A graça é um escândalo por isso, gente. Não cabe na nossa cabeça. É muito maior do que a gente pode conceber. Por isso que de repente você encontra alguém e diz: mas como pode? Como Cristo faz isso? Está tentando enganar quem? Está fazendo isso por algo, por proveito próprio? Não. É graça. Um preço maravilhoso, um alto preço foi pago naquela cruz. Henry Nouwen, certa vez escreveu dizendo que Deus não se alegra porque os problemas do mundo foram resolvidos. Deus não se alegra porque o sofrimento de toda a humanidade acabou. Deus não se alegra porque pessoas estão se convertendo e adorando ao seu nome dentro de uma igreja. Deus se alegra porque havia um perdido e agora foi achado. Parece loucura, mas há mais alegria em achar do que em possuir. No reino de Deus é assim. A pirâmide da lógica é invertida. Por isso que nós precisamos viver por fé, não por aquilo que vemos. Em seu último ato, na cruz do Calvário, Jesus tinha ao seu lado 12 ladrões. Um homem ao seu lado que nunca frequentou uma igreja. Um homem ao seu lado que nunca acertaria a sua vida com todos a que ele fez mal. Apenas lhe disse: Senhor, lembra-te de mim. E o que ele ouviu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que Cristo está dizendo para você nessa noite? É tempo de se arrepender. Abraçar a graça. Ai, 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 ai. Só a graça te basta. Só a graça nos basta. Você pode ficar de pé comigo? Hoje você pode experimentar essa graça de forma completa, abundante, sem reservas. Hoje você pode desfrutar de um arrependimento sincero. Abra o seu coração. Não fica olhando para o que passou.
esse controle remoto não precisa estar em tuas mãos. O passado é passado, ficou para trás. Agora nós andamos em direção ao alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Você não é aquilo que você fez. Você não é o que fizeram com você. Você não é o seu passado. Eis que tudo se faz novo. Não é tempo de buscar reconhecimento, como diz a canção, mas é tempo de se esconder, de se humilhar. A gente está vivendo nesse século da exaltação, da busca desenfreada, louca por likes. Essa semana eu vi um homem que pulou de um avião, explodiu um avião somente para conseguir curtidas. As pessoas não têm mais limite na busca pela exaltação, pessoal. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é humilhação. O Evangelho é diminuição. O Evangelho é reconhecer a minha posição, é saber quem eu sou, contudo me alegrar, porque eu não sou mais o que eu era, eu agora sou filho. Eu não sei se, pelo que você precisa se arrepender. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Cada um sabe. Mas eu sei que Cristo está aqui nessa noite. Que a graça está aqui nessa noite sem religiosidade. Ninguém está olhando para os teus problemas, para os teus pecados. Ao lado de você tem um pecador, tem uma pecadora. A gente não está colocando hierarquias naquilo que passou. O que eu quero te dizer é que há uma oferta da graça de Deus aqui nesse lugar. Há um evangelho que não é de exaltação própria, mas é exaltação do nome de Deus. Há um evangelho que nos chama aos joelhos dobrados, aos lábios que oram, ao arrependimento daquilo que passou e à decisão de viver uma novidade de vida. Deus quer reconstruir algo na tua vida. Deus quer abrir caminhos novos. Deus quer iluminar os teus caminhos. Deus quer abrir portas. Deus quer quebrar correntes, cadeias. Deus vai abrir janela. As comportas do céu vão se abrir. Há uma novidade sendo gestacionada aqui, nesse lugar, para você. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu estou diante dos teus filhos, assim como muitos aqui. Eu vivi uma vida um dia pensando em mim, pensando nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus desejos. Eu errei, me coloquei num lamaçal de pecados, de falhas, mas o teu amor foi tão profundo para me resgatar. Hoje eu sei que não importa aquilo que passou na vida de ninguém. Nós sabemos, ó Pai, o que é o Evangelho verdadeiro, e nós iremos pregar e viver esse Evangelho todos os dias nessa igreja, nesse lugar. A minha oração, Senhor, é que nessa noite o Senhor toque corações de forma sublime, porque não há nada mais sobrenatural do que uma vida que se entrega e se converte a Ti. Nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito está convencendo o homem do pecado e do juízo, que novas histórias estão nascendo nesse lugar, que há uma unção de perdão sendo derramada, que há um novo tempo para se viver. Por isso, Pai, limpa as mentes que ainda estão sujas. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há nisso tudo, Senhor, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Cura corações, ó Pai, que estão caminhando, guardando coisas que já deveriam ter deixado para trás. Eu estou falando para pessoas que estão colocando no colo coisas que elas já deviam ter colocado de lado há muito tempo, e que este peso está sendo insuportável. Lágrimas têm rolado.
Pessoas se trancam em seus quartos, vivem vidas, Senhor, de profunda tristeza, ansiedade, depressão, dor. Mas a tua oferta da graça está aqui no meio de nós, nos chamando a um arrependimento, nos chamando a um abandono de nós mesmos, nos chamando a jogar para longe as nossas vaidades, os nossos orgulhos, a descer do salto, a abandonar os holofotes e dizer: só tua graça me basta, Senhor. Eu nada serei sem a tua graça, Senhor. A minha vida será pequena sem a tua graça, Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor me deu e eu tomo posse, eu nunca largarei. É noite de arrependimento. Aleluia. Deixa Deus agir sobre o teu coração. Vai confessando a Ele, vai dizendo: sim, Senhor, eu jogo para longe. Eu esqueço, eu perdoo, eu libero, eu liberto, eu deixo ir. Não dói mais, não vai doer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que cresças. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Cresce, Senhor, sobre a minha vida. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Talvez você precise nessa noite disso, somente tomar uma decisão. Você não precisa de muito, você só precisa dizer: Senhor, eu Te recebo. Eu abro mão das minhas vaidades, eu abro mão de tantas coisas, ó Pai, que hoje, pelos olhos da fé, eu consigo entender que me afastam de Ti. Deus está te chamando para viver uma novidade de vida, abandonar as coisas velhas, deixar ir o que precisa ir e seguir com Ele. Louva o Senhor nessa noite, declara a Ele como Senhor e Salvador de tua vida e entrega a tua história. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos,
muito incomodado. Muito. O que Deus está fazendo aqui nessa noite é dar um recado para mim e para você. Nós não estamos falando de qualquer evangelho, não. Nós estamos vivendo o evangelho da graça. Decida hoje nunca mais se afastar desse evangelho. É o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Eu estou falando para pessoas que estão na igreja, mas que estão fugindo dos propósitos e dos chamados de Deus. Ele está te dizendo nessa noite de forma explícita: eu não estou preocupado com o que fizeram com você. Eu não estou olhando para aquilo que você fez. Eu estou te chamando em novidade de vida. Eu estou de braços abertos para te receber. Há um banquete preparado. Desce do salto da humanidade. Se humilha na minha presença. São palavras do Senhor para você. Quebrante esse coração. Quebrante esse coração. Deixa o Espírito agir. Deixa. Não está vendo que não está dando certo sem Ele. Deixa o Espírito Santo agir. Deus não está te chamando para uma vida de religiosidade, não. Deus está derramando a graça dele sobre você. Espalhe essa graça. Contagia com essa graça. Libera um lugar para ele. Enquanto os meninos louvavam, eu sentia um peso ainda aqui. Porque há 1, 2, 3, eu não sei se uma ou se mais pessoas que estão guardando algo muito forte em seu coração. De coisas que viveu, de situações de extrema dor. E isso tem lhe deixado carrancudo para baixo. Deus está dizendo: eu te chamo para viver. Eu não estou te chamando para andar com um peso sobre as costas. Deixa ele agir nessa noite. Nós vamos cantar mais uma vez. Só decide, só deixa, sabe? Eu não estou pedindo nada para você. É o próprio Senhor que fala nessa noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abre essa porta que está trancada há tanto tempo. Libera. Tira esse peso de cima das costas. Você não está vendo que você está adoecendo com isso. São palavras do Senhor para a tua vida. Santo dos Santos. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Poder sentar. Poder sentar. Acender as luzes, por favor.